Suicídio, essa palavrinha propriamente dito, não se encontra nas Escrituras, mas se encontra o ato em si, e nós veremos isso. Eu quero dizer para os irmãos que qualquer pregador, qualquer ministro do Evangelho, se fosse escolher um tema, não escolheria o suicídio propriamente dito, porque essa palavra ela tem muito estigma, ela gera medo, ela gera complexidade, como a morte em si na palavra de Deus. Mas se os irmãos notarem comigo, você verá que por toda a Bíblia, Deus nunca nos deixa esquecer a mortalidade. Se há de convir comigo que logo em Gênesis, nos primeiros capítulos, capítulo 2, você já vê isso. Mas eu quero orar com os irmãos mais uma vez, agradecido por estar aqui, e quero também só endossar umas palavras muito sábias nessa orientação sobre o nosso país. Por que encontramos com essa estatística tão alta de suicídio? A gente vai ver que é muita falta de orientação, devoção e serviço ao mestre. Então, quando tem essas orientações assim, é de grande valia. A gente tem que aplaudir. E também tem que aplaudir quando um pastor, quando uma igreja, ela abre espaço para que a gente tenha esse tipo de conversa, esse tipo de debate, esse tipo de palestra. Então, eu pedi que você feche seus olhos mais uma vez, rapidamente eu vou orar. Senhor, graça te damos por este momento aqui. E te pedimos em nome de Jesus, que a Tua palavra venha inundar as nossas mentes, os nossos corações, e que possa fluir no dia a dia, para compreendermos a complexidade desse tema, onde pessoas, e às vezes até bem intencionadas, têm colocado de uma maneira não bíblica e tem mais perturbado a ordem do que acrescentado aquilo que o Senhor quer que acrescente. Nós te agradecemos e te pedimos em nome de Jesus esse entendimento essa manhã. Em nome de Jesus, amém. Projeta para mim o nosso tema. Para tirar o peso da palavra em si, suicídio, eu prefiro abordar segundo esse tema, do jeito que eu abordei na Terceira Batista e nas escolas por onde eu tenho ido. Então eu coloco assim, amando a vida, uma reflexão sobre o suicídio e como vencê-lo. Aí você pergunta para mim, por que abordar essa igreja? Você lida, talvez, se você trabalha na escola, você é um educador, ou se você é um funcionário público, você é um enfermeiro, uma enfermeira, se você lida com gente, você já ouviu, você já presenciou, e bem da palavra suicídio, quanto mais quando nós somos moradores de Marília. Eu vou colocar um índice ali, e vocês verão. Passa o outro slide. E eu quero falar um pouquinho, antes de começar no assunto propriamente dito, por que um índice tão alto? Isso é uma pesquisa evangélica de um centro muito conceituado, e ele coloca os valores ali, o padrão de Deus, que é o padrão de Deus, buscais o Senhor em primeiro lugar, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Então, Deus nos dá um padrão para ser vivido, que é o padrão de Deus, o lado espiritual primeiro, emocional, depois o físico. Mas o que a gente presencia, o que a gente vivencia é outra coisa, é o padrão do mundo. Primeiro o físico, depois o emocional e depois, consequentemente, o espiritual. Ou seja, aquilo que é de grande valia, aquilo que é eterno, a gente deixa para baixo. As pessoas do mundo e até mesmo muito aqueles que vivem o Evangelho. Como está a vida sua espiritual, irmão? Quanto tempo você gasta de oração? Quanto tempo você investe em oração? Quanto tempo você lê a Bíblia? Qual a sua participação no reino de Deus? E aí a gente percebe que os valores invertidos, acontece isso. Irmãos, suicídio, morte assistida, morte antecipada, eutanásia, ortotanásia, que a gente vai ver isso. Todos esses termos sempre existiu. Sempre. Sempre existiu. Obviamente, com 7 bilhões de pessoas no nosso planeta, obviamente que o número cresce. E por que cresce? Porque os valores se invertem e porque a quantidade aumentou, obviamente, os números aumentam. Mas só que
Agora, você há de convir comigo que é assustador, que é complexo. Agora você vê noticiário, pastor, membros consagrados. Getúlio Vargas, se você pegar a história de Getúlio Vargas, ele também foi um homem super inteligente. Aí a gente quebra aquele estigma assim, que todo suicídio é doença mental. De maneira nenhuma. A maioria, sim. Mas tem o suicídio passional. Que suicídio é esse? A pessoa, o mundo dele, o valor dele é o dinheiro. O valor dele é o que ele tem, o que ele possui. E quando ele perde essa base, desmorona tudo. Valores invertidos. Esse é chamado suicídio passional. A pessoa não tem problema mental nenhum. Nenhum. Pessoa inteligente, ganhou muito dinheiro. Ocupava um espaço muito grande na sociedade. Só que o valor dele estava nas coisas. Então, essa questão de valor é muito importante. Qual que é o seu valor? Qual que é o meu valor? Quais são os nossos valores? Isso é importante. Passa. Então, eu vou contar um pouquinho dessa historinha. A gente fala por toda a Bíblia mesmo. Quando Deus ali estava dando as ordens para Adão, Adão tinha toda a comunhão com Deus. Pare para pensar que Eva não existia ainda, só Adão. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor lhe deu esta ordem. De toda a árvore do jardim se comerás livremente, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Por quê? No dia em que delas comeres, certamente morrerás. Palavra de Deus. O que Deus faz, Deus cumpre. Rapaz, não faça isso, porque se você o fizer, você vai morrer. E morreu. Primeiramente, a separação de Deus, foi expulso do paraíso. 930 anos depois, morreram fisicamente. E a morte que o gerou, que não era a intenção de Deus. Deus tinha outra intenção. Essa foi a vontade permissiva de Deus, que aconteceu o quê? Caim matou Abel, os filhos deles. Começou a vivenciar o que é a morte. E por toda a Bíblia, você vai ver que a morte era um sinal de destruição, era um sinal de condenação, era um sinal de aflição, era um sinal de angústia, de perturbação, de perplexidade. A morte é isso. E no Novo Testamento, Jesus traz uma clareza melhor. A morte é inimiga. A última inimiga é ser vencido. Aliás, quem nos trouxe a salvação foi a morte de um justo. Custou muito caro. A morte de Jesus na cruz. Então a morte, ela não é esquecida, e Deus não nos permite esquecer por todo o espaço. Não permite. Que diga Salomão, vale mais ir na casa onde há um luto do que onde há um banquete, porque ali onde há um luto se vê o fim de todos os homens. E todo mundo fica perplexo. O que está acontecendo com a nossa sociedade hoje? Todo mundo, o que está acontecendo? O que Deus avisou de antemão? Cuidado com o pecado. Cuidado com seus valores. Cuidado que é encucado com você, que esses homens que dizem que têm propostas. Cuidado. Aí a gente vê o cenário. Aumenta drasticamente. Vamos ver, passa por favor, a estatística. O suicídio constitui um grave problema para a saúde pública. Um grave problema. Está entre as 10 principais causas de morte na população mundial, em todas as faixas etárias.
Isso aqui é estatística de órgãos muito conceituados. OMS, Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde, Folha de São Paulo, Isto É, Veja. Pode confiar. Aliás, irmãos, deixa eu abrir uma aspa aqui, abrir um parênteses aqui. Esses números é bem menor do que a realidade. É muito maior. Dos 198 países arrolados na Organização Mundial da Saúde, só 20 países desses têm uma estratégia contra suicídio e prevenção ao suicídio. De 198. Então, esses números, eles são mascarados, são reais, o número que foi dado, mas só esses números que são registros. Tem pessoas que não querem falar desse assunto. Morreu de outra forma. Às vezes ele se jogou na frente de um carro e provocou outras coisas. Ocupa o segundo lugar entre jovens entre 15 e 29 anos. Eu estava lendo essa semana e pesquisando, eu gosto muito de ler, e eu estava pesquisando por que esse número de 15 e 29 anos. E aumentou em 65% entre 8 a 14 anos. E, puxa vida, como uma criança se automutila? Como uma criança, um junior, um pré-adolescente, um adolescente tira a sua vida? Eu estou numa congregação, pertinho daqui, chama Júlio Mesquita. Se fosse entrar na estatística, eu não teria medo de errar, que ela ficaria em primeiro lugar. Em um ano, 7 adolescentes se enforcaram. Em um ano, numa cidade de 4.500 habitantes. Assustador? Assustador. Adolescente. Por que esse número cresce? Eu estava lendo essa semana, só vou abrir um parênteses bem rapidinho aqui, que você pega no seu celular, e no seu celular lá tem filtro azul. Eu estava olhando o meu também tem, a maioria tem. Filtro azul. Por que aquele filtro azul? Aquele filtro azul, os adolescentes passam em média 9 horas em frente do celular na internet. Aquela luz deixa de produzir melanina. E essa luz deixando de produzir melanina, no outro dia, essa falta de melanina no cérebro vai deixar de produzir serotonina. Por que os adolescentes, vez por outra, estão se mutilando, se cortando? Uma das razões. Então, o suicídio, ele é um fator multifatorial. Tem alguns fatores. Mas esse explica bem porque um número tão grande. Então, esse número aí, a cada 40 segundos, uma morte ao redor do mundo. Hoje temos o Dia Mundial, que é o mês de setembro, 10 de setembro amanhã, é o dia da prevenção. Então, os métodos aquilo que mais acomete o suicídio são pessoas esquizofrênicas, transtorno de personalidade, psicose aguda ou depressão delirante. Passa, por favor. Segundo a Organização Mundial da Saúde, poucos países, isso aqui eu já falei, no mundo tem aproximadamente 1 milhão de suicídios por ano, é muita coisa. No Brasil, 12 mil pessoas por ano. Marília tem a maior taxa do estado de São Paulo, 8,5 por 100 mil habitantes, seguido por Ribeirão Preto, 7,5 por 100 mil habitantes. Por isso que eu falei que cidade pequena, não tem 100 mil habitantes, não entra na estatística. Esses são os números ao redor de mim e de você. Os métodos mais comuns são arma de enforcamento, medicamento, pesticidas e armas de fogo. O transtorno mais comum, depressão, como eu já falei, pula, por favor, passa outro slide para mim, por favor. Eu coloco isso e é aqui que eu vou desenvolver. Abra a sua Bíblia, isso eu não projetei propositalmente, em Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Por favor. É interessante, quando a gente está entre pastores, entre líderes, tem umas perguntas clássicas.
A Bíblia condena? Condena. Obviamente que sim. E os casos mais complexos? A gente pode discutir isso, eu posso deixar meu e-mail para você, eu te respondo com mais tempo, que não daria tempo para responder aqui. Uma pessoa que tem certos tipos de transtornos mentais, não se fala doenças mentais, transtornos mentais, ele pode cometer? Sim. Sem plena consciência? Sim. Quando você está anestesiado, você tem consciência? Quando você está altamente drogado, você tem toda a plena faculdade mentais? Mas isso é outra coisa. Eu quero ler esse versículo com você aqui. Versículo de Jeremias, capítulo 10, versículo 23. Eu sei, ó Senhor, que não cabe ao homem determinar o seu caminho, nem ao caminho o dirigir, nem ao que caminha o dirigir os seus passos. Não cabe ao homem determinar o seu caminho. Em outras palavras, diríamos, não cabe à pessoa tirar a sua própria vida. Quer ver outro versículo? 1 Samuel 2,6. E ficaríamos com esses dois versículos como texto básico, porque eu sei que tem irmãos que gostam de anotar, como eu. 1 Samuel 2,6. Obviamente, isso aqui não é uma mensagem expositiva. O Senhor é o que tira a vida e a dá. Faz descer a sepultura e faz subir. Só que eu, há 3 anos atrás, quando eu fui fazer minha conclusão de curso, meu TCC em psicologia, eu quis, e já entrei, porque eu via no local que eu trabalhava, muitas pessoas com o diagnóstico de esquizofrenia e muito enforcamento ali naquela cidade, não é de hoje. Eu falei, eu preciso ter uma ferramenta para que eu me baseie do que está acontecendo onde eu trabalho. E eu fui fazer psicologia, e Deus concedeu a graça de terminar. E 3 anos atrás, eu fazendo um TCC, eu quis fazer o meu TCC, título assim, Ciência e Fé. Aí um professor me disse assim, delimita o seu tema, porque fica muito amplo, a banca vai te judiar muito. Então, eu tinha feito um trabalho no 3º termo, que eles quiseram que eu transformasse num artigo, e eu fiz assim, sobre morte. Aí eu coloquei, Ciência e Fé é um diálogo sobre a morte na pós-modernidade. Aí o que eles poderiam perguntar para mim só aquilo que diz respeito à morte. Tive um orientador muito bom. Então, o que eu percebi? Eu fui estudar sobre a morte. Como que Deus faz as coisas? Daqui a pouco eu estou falando em uma igreja sobre morte. Deus tem os seus planos. Aí eu vi, pesquisando, eu fui nos livros e pesquisar o que a ciência fala sobre a morte. Você vai decepcionar como eu decepcionei. Sabe por quê? Porque a ciência tem uma visão sobre a morte reducionista. O que é isso? O ser humano é um ser, uma massa biológica. Então ele diz assim, a ciência considera a morte sendo o fim de toda a existência. A Bíblia diz isso? Não. Todo estudo, irmão, é bom, estude mesmo. Não há limite para fazer livro, diz Salomão. Estude, leia, compare. Só que tudo que você estuda, traga a luz da palavra de Deus. Eu pego muito coisa da psicologia e jogo fora. Desculpe se tem algum colega da área. Mas outras coisas eu pego. Ouvi de tudo e retém que é bom, diz o apóstolo Paulo. Então, a ciência diz que é o fim de toda existência. Sendo assim, o morrer é caracterizado de um modo simplório, quando o indivíduo para de respirar ou possui suas funções cerebrais totalmente interrompidas. Acabou. A ciência considera a morte, de fato, do indivíduo pela morte definitiva do córtex cerebral. Este é o momento em que falece o indivíduo,
porque com ele se vão também a razão, a emoção, a memória e a consciência. Em nosso córtex, portanto, encerra a nossa humanidade. Agora eu te pergunto, o que a Bíblia diz? Você não vai ter emoção? Não vai ter razão? Deu o fim? Acabou? Mas é interessante que em 1984, uma briga ferrenha entre a religião, entre a ciência da fé, podemos dizer assim, com a Organização Mundial da Saúde. Não, o ser humano não é um ser só biológico, o ser humano é um ser espiritual. Porque muitos hospitais nos Estados Unidos, principalmente no norte dos Estados Unidos, implementaram o trabalho espiritual ali naquele lugar, e a recuperação dos pacientes é muito maior onde não tem. Onde paciente recebe oração, onde paciente melhora a sua imunidade por ter uma fé. Mas a ciência considera assim. Aí eu peguei e falei, vou ver o que a Bíblia diz sobre isso. Em Eclesiastes 3:11, diz assim: tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que esse possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Se você adentrar numa selva, e ali você vê uma tribo indígena, nunca teve contato com a humanidade, ele tem o seu ritual religioso, ele tem a sua pagelância, ele acredita no Deus Sol, no Deus da chuva, do Deus da natureza, porque Deus colocou no coração do homem a eternidade. Quem está certo, a Bíblia ou a ciência? A Bíblia. Porque todos têm isso dentro de si, é intrínseco. Tem a eternidade dentro de si. Você prestará conta a Deus, eu vou prestar, nós prestaremos. Então, assim, a Bíblia diz outra coisa. E você tem que entender sobre a morte, sobre o que é o corpo, o que é a alma e o que é o espírito. Se você é dicotomista, alma e espírito é a mesma coisa, não tem problema, né, Isaac? Isso não vem ao caso. Mas você tem que entender algumas coisas. Por que eu estou dizendo isso? Porque hoje a concepção que as pessoas têm no aspecto suicídio é que eles vão dar fim ao sofrimento que ele está passando. Nenhum suicida em si, ele quer tirar a vida por si só. Ele quer tirar o sofrimento que está dentro dele, a angústia que está dentro dele, a aflição que invade o coração dele. Depressão é o carro-chefe para o suicídio. Gente, só vou dizer uma coisa antes que eu me esqueça. A depressão, ela é cíclica. Ela tem começo, meio e fim. As pessoas que sofrem de depressão, elas precisam saber disso. Líderes, pastores, membros, todos precisam saber disso. Ele tem um princípio, ele tem um meio e ele tem um fim. Acontece quando a pessoa está deprimida, ela quer dar um fim no sofrimento e tira a vida. Só que a Bíblia diz outra coisa. Talvez está por tirar a vida, talvez não. De muitos casos, vai começar um sofrimento maior. Aí a Bíblia fala sobre o corpo, porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obra é morta. Ou seja, quando a alma sai do corpo, fim da humanidade. Humanidade. Mas e a alma? E como se interpreta Jesus com os dois ladrões na cruz? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Disse Jesus, eu não sou Deus de mortos e sim de vivos. Na transfiguração com Moisés e Elias. Como interpretar? Obviamente, interpretando mais claramente, a alma vai direto para a presença de Deus ou não. E tem os versículos que a gente pode comprovar isso. O Eclesiastes, o pó volta à terra como era, o espírito volta a Deus que o deu. Não tenha medo dos que matam o corpo, mas não pode matar a alma. Temei, antes aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Então, não se findou?
Quem tirou, pensando que daria fim do sofrimento, arrumou um maior, e bem maior. As pessoas precisam saber disso, porque as pessoas ficam do lado científico da questão. Fim de toda a humanidade. E com ele se perde a razão, se perde a emoção, se perde tudo. A pessoa querendo dar fim no sofrimento, acaba a vida. Então, o que faremos? Ficamos com a Bíblia. O Evangelho é o poder, é o maior poder restaurador de todos os tempos. A igreja tem um poder sobrenatural que é dado a ela. Não se envergonhe de visitar e de falar com um depressivo, com uma pessoa que tem transtorno, o poder de Deus. Eu vou contar um caso bem rapidinho. Nós, em 1º de julho, nós fomos numa cidade chamada Bataguaçu, Mato Grosso do Sul, atravessando o rio, e nós fomos fazer um trabalho missionário. Eu fui juntamente com o pastor Ed, eu vou todo ano. A gente geralmente vai para Nordeste, lugar bem carente. E ali nós ficamos 8 dias. Chegamos lá, o que as diretoras abriram a porta escancarada das escolas para pregar o Evangelho, eu fui preparado para falar do Evangelho. E as professoras e diretores disseram assim para a gente, pelo amor de Deus, no nome de Deus em vão, pelo amor de Deus, fale sobre automutilação, fale sobre depressão infantil e fala sobre suicídio. Vamos falar. Ficamos lá 8 dias. Nos 3 horários, de manhã, de tarde, de noite, falando sobre o referido tema. Interessante, aquele quase 600 crianças assim, eu falei, meu Deus, falar para criança sobre suicídio. Obviamente, usei uma linguagem infantil, que pela graça de Deus, minha filha faz pedagogia, ela sabe o que é isso. Pela graça de Deus ali, e aí o que aconteceu? Saiu um menininho, de 7 anos, lá no fundo, no meio da palestra, e veio. Falou, tio, isso que você está falando, eu não faço todas essas coisas, mas eu faço isso. Ele estava todo cortado daqui até aqui. Um menininho de 7 anos. Aí começou a levantar um, chorar outro. Como que está a nossa sociedade? Doentia. Acabou a palestra, quem a gente atendia? Os diretores e professores coordenadores. Impressionante. Aí, eu disse isso para uma diretora, que ela tinha outra, servia uma seita. Aí eu disse isso para ela, falei, você crê na palavra de Deus? Eu creio. Você sabe o que está escrito lá depois da morte? Porque nós temos medo, nós recuamos muitas vezes de expor a realidade. E a realidade que liberta. É a verdade que liberta. Os mortos. Presta atenção nisso aqui. Lucas. Todos esses textos são muito conhecidos. Aconteceu morrer um mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também um rico e foi sepultado. Aí a gente sabe da historinha que aconteceu. O rico dizia lá do outro lado, no inferno, não fale para os meus parentes, manda ele para lá para a terra, fala para os meus parentes para não vir para esse lugar de tormento. Consciente. Não vem. Apocalipse, os mortos na grande tribulação. Senhor, até quando nos julgará o nosso sangue? Plena consciência. Calma aí. Até cumprir a ordem estabelecida para que os seus conservos também se salvem. Consciência. Mas como você me diz, lá em Provérbios, os mortos não têm consciência de coisa alguma. Ele está referindo ao sono, descanso. Se você fizer uma boa exegese do texto, você vai entender. Não está falando de esquecimento. Muito pelo contrário. Falando do descanso das fadigas das obras. Apocalipse 14, 13. Passa, por favor, põe outro slide. Agora, eu vou falar disso aqui. O suicídio resulta de uma complexa interação de fatores biológicos, genéticos, psicológicos, sociológicos, culturais, ambientais e espirituais. Ou seja, é multifatorial. Aí tem um sinônimo de suicídio, para quem gosta de informação,
Então, toda a palavra morte, suicídio, ela tem esse sinônimo aí: autodestruição, autocídio, autoextermínio, autoquiria, dano, desgraça, destruição, fracasso, felicidade, perdição e ruína. Às vezes, as pessoas que suicidam, ela não sabe, ela não imagina a dor que ela vai causar nas pessoas que o cercam. Este não era pastor, esse lugar que nós fomos. Quando ele, há uns 15 anos, 10 anos atrás, a própria filha de 15 anos dele, ele é bem conhecido na cidade. Pastor, eu não falo isso na igreja, não. Falo sim. Nós precisamos estar atentos aos comportamentos das pessoas. Ninguém é imune a fazer bobagem, a pecar. Então, o ser humano, segundo a Organização Mundial da Saúde, ele é biopsicossocial espiritual. Mas é interessante que você pega isso aqui, daqui a pouco ele dá aquela definição lá. Ele não é biopsicossocial espiritual, mas por que ele dá uma definição que finda todas as coisas? Porque não trata o lado espiritual. Quem trata o lado espiritual é a igreja, é a palavra, é pessoas compromissadas com o reino. Passa outro. Eu quero colocar algumas teorias aqui. Eu não sei quanto tempo eu tenho, pastor. Quanto tempo eu tenho? 12:10, então está terminando, tá? Eu vou correr. Todos concordamos que nenhuma pessoa racional tiraria sua própria vida. E quando isso ocorre, é um ato irracional de uma pessoa que está com algum distúrbio mental ou pensamentos disfuncionais. Embora muitos especialistas afirmam que a mente humana é abstrata, então, tipo assim, a mente humana é abstrata, a alma é abstrata, então a mente por ser abstrata e a alma por ser abstrata, então ela não sofre sofrimento, não causa dano. Essa é uma das teorias. Aliás, irmãos, aonde que o diabo mais ataca? Na mente. E o apóstolo Paulo nos adverte em Romanos 12:1-2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos vivos, santos, santos e agradáveis a Deus, que é vosso culto racional, e transformeis pela renovação da vossa mente. Assim como o homem pensa, ele age, diz Salomão. Ele é. Então o diabo, sabedor e conhecedor disso, ele nos ataca na mente. É assim que Deus disse, porque Deus sabe que o dia que você comer, você será como Deus. Chamou a Eva para um diálogo. Então, algumas teorias falam sobre isso, lidam com isso e impõem isso. Falam assim, não, a alma não adoece, não, o que adoece é o corpo. A alma adoece. A mente, o cérebro adoece. Bilhões de neurônios. O que eles fazem? As aflições, os transtornos psicossomáticos vão acumulando na mente da pessoa. A pessoa não tem via de escape nenhum, a pessoa não tem lazer, a pessoa não tem um nível social, não tem um convívio social, a pessoa não tem um lazer, a pessoa ela é bitolada em determinadas coisas, seus neurônios vão morrendo. Vão morrendo. Aí os neurotransmissores, eles não acessam isso. Aí vem os chamados psicotrópicos. Você precisa de remédio para ser feliz. Sou contra remédio que não, hein? Não me interprete mal. Você precisa disso. E você vai se automedicando. E você cai numa indústria farmacêutica que promove isso. Então, essas teorias lidam com isso. Passa, por favor. Eu quero colocar duas teorias que é bem em voga. No século XX, nós estamos no século XXI, no século XX, ele foi chamado do século freudiano. Termos que a gente usa até hoje, consciente, pré-consciente, inconsciente, vem desse carinha aí.
Sigmund Freud. Id, ego, superego. Só que Freud, ele, estudante, e o avô dele ensinava a Bíblia no original, em hebraico para ele. Ele lutou a vida inteira contra Deus. E ele é o pai da psicanálise. E ele cria uma teoria, a teoria da pulsão. Então, todo ser humano, segundo Sigmund Freud, ele é regido por uma pulsão. Ele tem uma pulsão de vida e uma pulsão de morte. Dependendo da sua vivência social, dependendo do que você convive, você segue uma dessa pulsão, ou a pulsão de morte ou a pulsão de vida. Pulsão é libido, energia. Então, você segue isso. Como que é seu convívio social? Então, a gente faz as coisas decorrente do meio. Converse. Não vai, não. Na onda dele, não. Porque meu pai traiu minha mãe, que eu saiba, 3 vezes, separaram 3 vezes, depois não voltou mais. Meu pai faleceu há 4 anos. Eu tenho 28 anos de casados, eu nunca traí minha esposa. Então, eu sou influenciado pelo meio, eu sou influenciado pelo exemplo do meu pai, eu traio minha esposa? Converse. Cada um é responsável pelos seus atos. Então, essas filosofias, esses métodos vão sendo incorporados na sociedade. Não, você é regido por pulsão. E a social, ela pega muito no aspecto de você ter a pulsão de vida ou pulsão de morte. Aí, seguindo uma linha mais bem estudada e divulgada e propagada no meio científico, Emile Durkheim. Ele escreveu um livro, em 1897, que chama O Suicídio. Ele que é estudado pelos pesquisadores, psiquiatras, psicólogos, sociólogos, pessoal da área da saúde. E tem esse livro como uma grande ferramenta. E esse livro, ele vai falar, ele vai discorrer, seguindo a mesma linha de Freud, mas ele vai discorrer pelo sentido que, ele fala em 3 sentidos sobre o suicídio. Olha lá, o anômico, o altruísta e o egoísta. Esse livro foi lançado em 1897. Ele fala desse anômico aí, é o seguinte: então a gente está numa época de eleição e ganhou aquele cara e aquele partido que não era para ganhar. Esse partido vai oprimir você, vai faltar emprego, vai faltar saúde, vai faltar tudo. Você está oprimido pelo sistema político. E essa opressão, você tem uma família para sustentar, você tem umas coisas para cuidar, e essa opressão te leva a você dar cabo à sua vida. Ele desenvolveu isso, e todo mundo pegou esse embalo. Esse é o nome. Quando as autoridades constituídas não fazem o papel que é para fazer, e a população sofre. Aí ele fala de outro, o altruísta. É quando esses políticos, eles impõem para a sociedade pagar o preço pelos erros deles. É comum no Brasil? Ele foi lançado em 1897. Aí esse pagamento, essas opressões, você também tira a sua própria vida. E agora eu quero falar dos dias atuais. Um livro tão velho, tão meio antigo, mas tão recente que as pessoas usam. O egoísta. É o suicídio de hoje. O suicídio de hoje, a pessoa está pensando em si, no sofrimento dela. Tem que dar cabo ao sofrimento que ela está passando. E aí ela não pensa mais nada. De onde vêm esses ensinamentos? De onde vêm sendo propagados? Platão era a favor do aborto. Bem antes de Cristo. De onde vem sendo propagado esses ensinamentos? O cristão precisa conhecer a palavra. O cristão precisa se derramar diante de Deus. O cristão precisa conhecer esse Deus. O que esse Deus diz sobre a morte. O que esse Deus fala sobre a morte. O que a morte significa na sua inteireza. Não só humana, mas como alma, como espírito. Precisa conhecer. Eu estava nessa cidade, o primeiro caso que eu peguei, não foi em escola.
Tive uma menina, 19 anos, linda menina, linda. Ela entrava na frente dos caminhões na pista, passa uma pista muito movimentada ali, entrava nos caminhões para se matar. Eu estava na igreja, fazendo os projetos para a escola. O motorista que nos levou, a van, quase atropelou, voltando, porque ficava numa fazenda. Ele voltando quase atropelou. Ele falou assim, eu posso levar para alguém que possa realmente ajudar? Levou na casa desse pastor que tinha perdido a sua filha. O pastor tinha feito uma cirurgia na boca, sabendo que eu estava na igreja, me chamou. Eu fui lá, eu quero falar nisso e encerrar. Eu fui lá, essa menina estava com uma camisa escrito Katrina. Eu sou meio fraco de celular. Não gosto muito, não. Uso bastante, mas eu fui conversando com ela, ela chorando copiosamente. Eu fui e entrei, Katrina. Essa moça, ela com a boca costurada, bem conceituado, a sombra do olho, e é uma febre, os adolescentes se tatuar e vestir as roupas dessa Katrina. Eu entrei. Personagem mexicana que consultava abundantemente os mortos. Necromancia. Olhei assim, desliguei o celular, disfarçadamente, fiquei no bolso. Eu falei assim, por que você... E tatuado. Eu falei, por que você escolheu essa personagem para se tatuar e essa camiseta? Porque me representa. Ela, fim do sofrimento humano. Aliás, os adolescentes, eles são grupais. O adolescente, ele vai muito pelo que está acontecendo. Eu falei, ela te representa, porque ela não pode falar do sofrimento dela, por isso que ela tem a boca costurada, porque é só dela, só invade o íntimo dela. E ali ela ficou com essa personagem. Eu falei para ela assim, você tem que, uma das coisas que qualquer um pode fazer, irmãos, escuta, ouvir, empatia, ouve o que a pessoa tem que dizer, deixa falar, mesmo que você não está concordando com nada, deixa falar, deixa jogar para fora. E ela falando isso, quando eu tinha 15 anos, meu pai me deu uma surra de pau. Agora, 2 semanas atrás, ele me deu outra surra, jogava a minha cabeça contra a parede. Meu namorado me estuprou. Meu primo, que era meu confidente, mataram, a polícia matou ele. Quem que me resta? Quem que me ouve? Quem que me entende? Como que eu saio desse sofrimento? Deus pode tirar você desse sofrimento. Deus te entende. Eu falei, você sabia quem está na sua frente aqui tem 52 anos e pensei em suicídio quando eu estava em Campinas, quando eu tinha 18 anos, estava em cima de um viaduto, e eu pensei em suicídio? E eu tenho 2 filhos, um é formado em música, ele está lá atrás. Eu tenho uma filha, que ela estuda na Unesp. Eu tenho minha esposa, que passou em concurso público, e eu fiz teologia e psicologia. Estou aqui na frente para você dizer para você que você é muito amada, que você tem muito valor e que Jesus te entende. E Ele sabe da sua dor. Jesus foi traído, foi cuspido, foi despido. Ele te entende, Ele te ama. Essa menina foi na igreja, parou de chorar. Essa menina nos comunica que ela está na igreja. Cada um tem seu caso. Cada um tem sua história. História de dor, história de abandono, história de angústia, história de tudo quanto é tipo de coisa que você imagina. E elas tomam caminhos inesperados no suicídio. Então, não segue linha freudiana. Não segue linha de pessoas bem conceituadas, que a sua literatura é bem lida e divulgada, mas que não corresponde à luz da palavra de Deus. Leia, estude, compara. Então, o suicídio, irmãos, eu quero dizer, e fechando com isso, ele é decorrente de depressão, a maioria dos casos.
A depressão, ela é cíclica, tem começo, tem meio e fim. Me perguntaram, toda depressão tem tristeza? Sim. Toda tristeza é depressão? Não. No bom livro do pastor Marcos Copesca, encerra com ele fala de uma parábola de um bom rei justo. Vocês já leram? Acredito que sim. E ali, ele sabiamente, ele discorre que aquele bom rei disse para o filho, filho, seu pai daqui a uns dias vai embora, estou resumindo a história, e quando eu vou te dar esse anel, nesse anel tem uma inscrição. Quando você estiver numa situação difícil, um grande problema, você lê o que está escrito nessa inscrição. E da mesma forma, situações boas. E o pai se faleceu, e teve uma guerra, e naquele combate feroz, muitas perdas, ele lembrou do conselho do pai, e ele abriu o seu anel, e estava escrito lá, tudo passará. Depressão passa, irmão. Angústia, seu problema passa. Voltou, depois de muita perda, voltou. Estava sendo aclamado. Lembrou da inscrição do anel. Tudo passa. Os seus bens passam. A sua angústia passa. A sua depressão passa. Procure pessoas certas. Venha na igreja, ore, se comprometa com as coisas de Deus. Faça a obra de Deus abundantemente. Confie no poder de Deus. E Ele vai restaurar todas as coisas. Amém?